Hoje o nosso bate-papo vai além das 4 linhas, mas é de fundamental importância para o sucesso dentro de campo. Vamos falar sobre o avanço patrimonial e estrutural da Associação Fortaleza. A gente vai bater um papo com Rodrigo Monteiro, ele que é diretor de patrimônio. Fala, campeão, satisfação de te receber aqui no Maestros da Bola. Tudo bom, satisfação, JP, Elenilson. Vamos aqui bater esse papo, né? Falar de Fortaleza e falar do que eu mais sei fazer, que é obra, reforma e melhorar, vamos dizer assim, o patrimônio de Fortaleza. Vamos lá, estou à disposição. Show de bola. E ele que dá um baile no YouTube, seu Elenilson, é isso mesmo, né? Seu Elenilson. Com a torcida do Fortaleza. Torcida do Fortaleza, sempre segunda a sexta às 18h30. Ei, rapaz, valeu, meu parceiro, tamo junto mais uma vez, satisfação de receber aqui. Muito legal a gente bater um papo e hoje vamos falar sobre Tricolor de Aço. TV Câmara Fortaleza, muito obrigado pelo apoio de vocês. Também estamos na Fortaleza FM 90.7. Lembrando também que estamos no canal do YouTube, no Instagram e no Spotify, Maestros da Bola CE, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. São mais de 170 personagens que passaram por aqui, que faz parte da nossa história. Bora começar, meu irmão? Bora. Então, primeiramente, matando a nossa curiosidade, como você chegou até o Tricolor? Fala um pouco da tua história até o PC. Vamos lá. Quando foi mais ou menos em 2017, a gente estava um ano antes do centenário de Fortaleza, e aí foi criado pelo Conselho Deliberativo uma comissão de obras, que foi, na época, capitaneada e liderada pelo Rolim, que hoje é presidente da associação. Eu tenho uma relação de proximidade muito grande com o Rolim, até familiar. Eu sou casado com a sobrinha dele. E nós estamos no mesmo meio. Ele é engenheiro civil, eu sou engenheiro civil já formado há 22 anos. E sempre fui um torcedor apaixonado pelo Fortaleza, só que vinha de arquibancada. E aí, quando em 2017, que foi fundada essa comissão de obras, ele saiu pescando alguns torcedores tricolores que faziam parte do conselho. Na época eu não fazia parte, eu era sócio torcedor, mas não era conselheiro ainda do clube. E aí, pela questão da minha formação, isso facilitava porque a gente ia mexer com muitas obras. E aí ele me convidou e eu aceitei de pronto. E aí foi quando nós fundamos o Leão 100. Projeto Leão 100, que muito ajudou o Fortaleza aí 17, 18 e depois continuou ajudando. Rolim é um dos fundadores? E continua, né? Sim, o Leão 100 ainda continua hoje. Talvez não com o papel, ainda tem um papel muito importante, ajuda muito, né? Arrecada, vende e tal, mas foi muito importante nessa época, em 2017, porque a gente estava muito apertado de grana, o clube, né? Sim. Vindo de uma C para B e tal. Então, o papel da torcida, ela se identificou muito com o Projeto Leão 100. Então, tinham camisas a preços populares, tinham os jogos lá no PC que eram organizados. Quando não era no PC... Desculpa. Quando era no PC, eram em algum restaurante, e aí tinha um trailer do Leão 100 no próprio Castelão, ali no estacionamento, quem chegava. Aí tinha rifa, tinha venda de boné, venda de copo. Então, tudo que a gente podia fazer para arrecadar, o projeto Leão 100 ajudou muito. Então, essa foi a minha, vamos dizer assim, a minha entrada no Fortaleza. Foi uma forma de eu me aproximar mais. Eu venho de uma família tricolor, meu pai já é falecido já há muitos anos, mas foi de quem eu herdei esse amor ao Fortaleza. Mas o papai sempre foi um torcedor mais distante. Ele nunca foi participar, né? Ele nunca participou de diretorias, de conselho deliberativo, de mais proximidade. Tinha sempre o amor pelo clube. E aí foi quando eu me aproximei, realmente. Me dediquei de corpo e alma ao Projeto Leão 100, um dos fundadores. E aí, quando chegou a eleição, né? Foi 17, 18, foi a eleição, eram 2 anos só antes. Então, foi o Luiz Eduardo Girana presidente e o Paes o primeiro vice. Logo após o acesso da C para B, o Girão, que disse que veio só para cumprir uma missão, que era tirar o Fortaleza da C, ele entregou, né? E pediu a renúncia, entregou para o Marcelo Paes. E aí, o Paes cumpriu mais um ano. Quando foi na virada de 17 para 18, teve uma eleição. O Rolim, então, diretor de patrimônio, ascende a segundo vice. E aí essa vaga ficou
ficou sem ninguém. E aí, quando houve, né, quando eles venceram a eleição e tudo mais, que foram montar a diretoria, o meu nome foi lembrado e até então já estou no 7º ano aí de diretoria de patrimônio. Tá, então fala pra gente exatamente o que faz diretor de patrimônio do clube. A gente faz um bocado de coisa, né? Na verdade, a diretoria de patrimônio ela é muito ampla, porque, assim, vamos lá, existem várias vertentes. Primeiro, a gente tem que cuidar do patrimônio. Né? O que é o patrimônio? O patrimônio vai desde uma cadeira adquirida, um impressor, um computador, ao imóvel. Né? Então, passa pela questão de manutenção, reformas de melhorias, construções, gramado. Então, tudo isso passa pela diretoria de patrimônio. Então, assim, dá alguns exemplos para o torcedor que pode, às vezes, não entender. Por exemplo, o dia a dia do clube, a gente tem 2 centros de treinamento. Eu tenho o PC e tenho o CT Ribamar Bezerra. Sim. Eu tenho uma líder, né, abaixo de mim que cuida do PC diariamente. E eu tenho um líder, que é o Daniel Levi, né? A do PC é a Ticiane. E no CT é o Daniel Levi, que já está há muitos anos com a gente. Abaixo do Daniel e da Tice, existe uma gama de pessoas que cuidam dessa manutenção diária. Eu tenho pintor, eu tenho pedreiro, eletricista, bombeiro, né? Às vezes na figura de uma pessoa só. Eu tenho a turma do Edinaldo, dos gramados, né? Que estão também na parte da manutenção, ele discute comigo. Então, assim, um ar-condicionado está pingando, a energia, a luz queimou, a porta emperrou, a duchinha higiênica está vazando, ali rachou, está faltando uma pintura. Então, assim, tudo isso faz parte da manutenção preventiva e corretiva, né, diariamente. Qualquer grande empresa, qualquer um condomínio, tudo você precisa ter manutenções diárias, porque senão a coisa se acaba. Então, isso faz parte do patrimônio. Como também o controle patrimonial. Então, tudo que é adquirido pelo clube, ele precisa ir para um sistema, ele precisa ter uma plaquinha de patrimônio, ele precisa ser catalogado. A gente tem um aplicativo, né, que vai direto no celular, no sistema e tal, que até da Trílogo, empresa parceira nossa, que até patrocinador, já está há muito tempo com a gente. Então, tudo que entra no clube, ele é catalogado, é passado para o sistema e a gente vai acompanhando. E isso é importante porque, até citar um exemplo, um ar-condicionado. Vamos supor que eu tenho um ar-condicionado no clube há, sei lá, 3, 4, 5 anos. Já fiz diversas manutenções, deu problema no compressor, já tive que mudar, fazer isso e tal. Então, assim, quando a gente tem um sistema que eu acompanho, eu tenho condição de perceber que ele está me dando muita dor de cabeça às vezes. E esse ar-condicionado ainda trocar. Então, a gente tira do patrimônio, já adquire outro. Então, até isso a gente faz. Os troféus também é um cuidado da diretoria de patrimônio. Então, é um leque muito grande, como eu disse, vai de uma cadeira até o cuidado com os nossos maiores patrimônios, que são os centros de treinamentos. Perfeito. Trazendo logo agora aqui para o ponto, né? Você falou de cadeira, vamos logo trazer para o outro ponto aqui, com relação ao próprio PC, né? O próprio Alcides Santos, que durante muitos anos a torcida do Fortaleza sabia que não estava no nome do Fortaleza. Sim. Né? Esse processo de trazer de volta o PC para o nome do Fortaleza Esporte Clube, qual foi assim a tua participação, ou teve alguma participação na tua diretoria nesse sentido? Como é que foi? Ela foi uma participação de muitas mãos, né? Muitas diretorias envolvidas, né? A diretoria jurídica, com o Fabílio Germano, o Gama também, participação do pessoal do conselho, alguns advogados, aí presidente, vice-presidente, às vezes uma ajuda externa. Então, Paz participou, Rolim, Maurício, Taim. Então, assim, foram muitas mãos, né? A minha diretoria participou também, porque a gente tem que laudar, a gente contrata uma pessoa do mercado para vir fazer as medições do terreno e tal, para poder ver se batendo, se está de acordo com as escrituras. Então, até para você fazer esse processo de escrituração e tal. Então, envolveu muita gente, envolveram
tricolores antigos extremamente importantes que foram guardiões desse patrimônio por um bom tempo, né? Então, assim, essas pessoas, elas teve todo um trabalho, teve que ser reaberto a diretoria como que chamava? O nome da entidade que ficou, que era Amigos do Asa Forte? Asa Forte. Asa Forte teve que ser renovado com a diretoria, passado em cartório, para poder... Então, sim, foi... Eu acho que, se não me falha a memória, isso tem uns 4 a 5 anos que a gente vem trabalhando. Custos, né? Pra isso? Tem custo de imposto, transferência e tudo mais. Mas eu vou exemplificar o porquê que é tão importante isso. Tá? Além do orgulho, né? Além do orgulho de você, técnica, não tenha né? dúvida. A gente... isso era um pedido muito grande até das pessoas, né, que faziam parte da Asa Forte, que foram muitas pessoas, eu não vou listar aqui, que foram inúmeros, mas, assim, a importância fundamental disso voltar para o Fortaleza. As pessoas são falíveis, né, e vão envelhecendo, e era de muita vontade que isso... Eles mesmos tinham a necessidade de que isso voltasse para o clube. Porque, assim, eles foram guardiões durante um tempo, mas aí a gente sabe que depois as pessoas vão indo e vai ficando filho, neto e tal. Então, o leque se abre muito mais e fica muito mais difícil juridicamente para poder você... né? São muito mais pessoas envolvidas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto... quando você tem a posse do centro de treinamento, dos terrenos, dos centros de treinamentos, isso valoriza demais em todas as situações. Por exemplo, vou dar uma simples. Existem projetos de leis de incentivo, certo? Que a gente até participou já de algumas. Eu nunca consegui fazer uma reforma no PC nem no CT, porque a lei de incentivo, uma das premissas é que o bem, o patrimônio, ele esteja no seu nome, no nome da associação. Então, até isso era difícil. A gente poderia ter participado de alguns projetos de lei de incentivo para reforma. E a gente poderia ter angariado valores, tudo legalizado, via lei de incentivo. Mas como o terreno não estava no nosso nome, a gente não poderia fazer para o patrimônio. Então, até nisso, né, tem uma certa importância. Então, assim, se eu puder citar o nome de uma pessoa que foi assim, um líder por todo esse processo da Asa Forte e até o fechamento e o retorno, né, presidente Flávio Novaes. O presidente Flávio Novaes foi um gigante, um leão, até a gente conseguir ter essa assinatura e finalizar, dentre os outros, né? Eu vou pegar o Flávio Novaes para representar todos os amigos aí da Asa Forte, que foram extremamente importantes no momento delicado da vida de Fortaleza. Perfeito. Sensacional. Cara, e assim, eu sei que existe uma equipe, né, nesse plano de patrimônio, nessa diretoria de patrimônio, mas atletas e comissão técnica, influencia de alguma forma? Traz algum ponto para melhoria para vocês? Olha, JP, existe uma espécie de funil. Eles participam. Mas não diretamente assim. Nós temos, sei lá, 35 atletas, eu não chego no PC e cada um vem falar... Eles falam comigo depois que está pronto. Sim. Pô, Digão, ficou massa. Qual é a próxima obra e tal? Eles têm esse interesse, essa empolgação, eles têm. Mas, assim, quando chega para mim, essa ideia ela já passou meio que num funil. Ela sai, muitas vezes, do jogador, comenta com a comissão técnica senta ali com a diretoria de futebol, debate e tudo mais. Às vezes, nascem muitas ideias quando eles viajam, né? Porque aí estão em outro centro de treinamento, acham um negócio interessante e tal. Eu já fui algumas vezes e tal, também tiro algumas fotos, filmo. Perdão. Às vezes, eu recebo um vídeo do Paz, do Danielzinho, do Boeck, ou do Júlio. Rodrigo, olha, a gente achou interessante isso aqui. Será que dá para fazer aí no PC parecida? Eu digo, opa, manda para mim que eu vou ver. Então, assim, são muitas mãos ajudando, mas geralmente... A mão da comissão técnica, né? O pedido da comissão técnica,
ou via comissão direto, ou via diretoria de futebol, ou pelo PAIS, ela já vem já afunilado que um sentimento que vários ali, jogadores e outros têm, entendeu? Nós temos aí um exemplo emblemático que, pelo menos do lado de cá, a gente imagina que tem influenciado demais, que foi Rogério Ceni, em especial, Centro de Excelência e tal. De fato, ele contribuiu muito assim para o Fortaleza? O Rogério ele foi uma virada de chave, realmente, na atenção ao patrimônio do clube, né? As obras necessárias e estruturais. Mas, assim, eu vou contar uma particularidade que eu já contei algumas entrevistas que eu dei em outros locais e tal, e em conversa com amigos, em roda de discussão familiar. Seguinte, aí voltando um pouquinho ao começo do começo, né? Para a gente sendo redundante de propósito. Quando a gente criou a comissão de obras, a gente se reunia semanalmente, né? Tivemos um ano. Na verdade, tivemos alguns meses para pensar e outros meses para agir, porque a ideia da comissão de obra era que quando chegasse no centenário do clube, em 2018, em outubro de 2018, a gente tivesse feito algumas reformas pontuais com a ajuda do torcedor, né? E por isso que veio o Projeto Leão 100 e tudo mais. O clube, naquele momento, não tinha como tirar do bolso para custear. Então, por isso que virou meio que um banco do tricolor, a torcida. A gente elencou prioridades, né? Nós precisamos terminar a fachada, porque o torcedor, por mais que esteja na B, na A, na C, a gente tem orgulho de torcer Fortaleza, o torcedor vai vir aqui para a praça, então a gente precisava que a gente tenha uma fachada finalizada, que por muitos projetos tentaram, né? Confraria Jovem e tal, por muitos anos, mas eles começavam... Aí conseguiu a arrecadação e tal, e quando chegava naqueles fatídigos agosto, setembro, aí acabava. Aí, só em fevereiro, março de novo. Aí, então, assim, eles já vinham tentando, e foi quando veio o Projeto Leão 100, o centenário, isso. A gente meio que mudou o foco, e aí também subiu para B, estava fazendo uma temporada excelente, então a coisa aglutinou e deu liga, então nós conseguimos... via um pedido, né, na época, para regional, a reforma da praça, que foi feita. Tinham várias praças em Fortaleza sendo feitas as suas reformas. Então, a gente bateu na porta e disse, olha, o Fortaleza vai fazer 100 anos, a gente precisa da nossa praça. E a praça ali é da prefeitura, né? Ela era e nós adotamos, né? Depois disso, a gente acabou adotando agora. Teve até poucas semanas atrás, a gente reafirmou esse processo para a gente cuidar realmente dessa praça e tal, pintura. Então, assim, mas na época a gente pediu, olha, a comunidade tem muita gente aqui que quer frequentar a praça e tal, então nós fomos atendidos na época, a praça, a reforma da fachada nós conseguimos e algumas situações internas ali a gente foi fazendo. Então, assim, a gente elencou as prioridades. Quando o Ceni chegou, ele, pela alta capacidade dele, pela presença diversos anos em seleção brasileira, em grandes clubes, jogando, disputando sempre, né, Libertadores e tal, andando nos maiores estádios, no maior centro de treinamentos, ele, na verdade, fez uma restribuição das prioridades. O que a gente pensava que era número 1, ele disse, não, isso aqui é número 5. O número 1 é isso aqui. E 2 é isso e tal. Então, a gente respeitou a prioridade dele. Ele, como treinador, ele sabia o que ele queria. Então, a primeira coisa que ele queria é campo. Só o campo do PC, para mim, é prioridade 0. Depois do campo, eu preciso de academia, vestiário. E tá. Aí ele elencou, né? Vamos dizer que de 10 exigências dele, a gente tivesse acertado em 8. Talvez não tivesse acertado na ordem. E aí ele elencou a ordem dele e a gente foi seguindo aquilo. Então, a primeira reforma que a gente fez foi no campo. Depois, fizemos um bloco, um centro integrado de vestiário, academia, suplementação. E aí foi vindo. Aí, piscina aquecida, área de recuperação, banheiras de hidromassagem, sauna. Aí, o refeitório. Aí, o refeitório é até uma coisa engraçada. A gente sabia da necessidade. A gente tinha um refeitório muito, muito apertadinho, muito acanhado, na verdade. Só que o refeitório ele é um pulmão
e a gente não pode parar a qualquer momento. E aí, quando foi em 20 foi o primeiro ano da pandemia, não foi em março de 20, né? Foi, exatamente, Pronto. março de 20, perfeito. Quando estourou a pandemia, que eu não lembro se o futebol parou de imediato como tudo. Eu acho que tudo parou de imediato, né? E depois foram saltando. Eu acho que foi uma coisa assim, eu também não me recordo. Ou se o futebol jogou mais um tempo e depois parou, eu não me recordo. Eu sei que... Jogou, acho que Sem torcida, né? umas 2 semanas sem torcida. Pronto, parou. e aí depois parou também. Pronto, então assim, quando parou, eu consegui uma autorização na época, porque tinham alguns trabalhos que você poderia andar com, né, documentação e tal, todo com cuidados. E aí eu consegui que a gente fizesse a reforma desse refeitório nessa época. Com pouquíssima gente, todos, né, com vacina, com máscara, o espaço, janelões abertos e tudo mais. E aí a gente passou, sei lá, eu acho que foram 3 meses de 4, o que foi. Eu sei que quando a turma voltou a treinar, a gente estava com refeitório novo, cozinha, refeitório e tal. Então, foi um período como o clube estava fechado. Mesmo em meio à pandemia, né? A gente conseguiu entregar o refeitório. E aí a gente foi continuando, refeitório, aí auditório, a sala de pré-eleção, sala do Cifec. Foi mais ou menos nessa hora que a gente foi entregando aqui. Eu tenho na verdade, eu tenho uma visão do Fortaleza assim, caminhando ali Para dentro, cumprir né? essas exigências todas, essas mudanças, teve um momento que foi chegar à conclusão que o Fortaleza não pode ter mais um estádio, ele tem que ter um centro de excelência. E essa mudança, essa transformação, às vezes o torcedor diz assim, ixi, o Fortaleza tinha um estádio, agora não tem mais. Né? A gente teve muita crítica em relação a isso. Exato. Esse problema, lembra que o torcedor falou Era um pouco sobre estádio, ele. né? E aí- Era um estádio, hoje não é mais. Eu vou te dizer, ele já foi um dia um estádio, mas que com as dimensões que ele tem, que ele tinha, e com as exigências pós-Copa do Mundo, ele nunca seria um estádio mais de jogos oficiais. Esse primeiro ponto. Aham. E vamos lá elencar o porquê do PC não ter se transformado no estádio. Eu não tinha espaço físico. A gente não tem ali espaço para estacionar carro, Não tem, para grandes eventos. A torcida do Fortaleza cresceu muito. Hoje, para o Fortaleza ter um estádio, a gente tem que ter, no mínimo, 40 mil pessoas no estádio. A última vez que eu vi um orçamento de um estádio foi no começo da obra, se não me falha a memória, não sei se do Atlético Mineiro, da Arena MRV e tal, que me passaram a informação que cada assento, não é o preço do assento, mas por pessoa, per capita. Essa cidade tem, sei lá, 6, 7 anos atrás. Na época, custava de 20 a 25 mil reais. Então, se a gente pegar 25 mil reais a 40 mil, nós estamos falando de um estádio hoje que custaria R$1 bilhão aí. De 800 milhões a 1 bi, certo? Aí, vamos lá. Se o Fortaleza tivesse metade disso, se o Fortaleza tivesse 200 milhões de reais hoje para investir só em equipamento, nós teríamos um mega moderno centro de excelência Alcides Santos e um espetacular CT Ribamar Bezerra de Europa. Não preciso nem ir longe, não. O CT do Atlético Paranaense é um sonho. O do Palmeiras também, o do São Paulo. Tem grandes centros de treinamentos aqui. O do Bahia já é muito grande. Eu vi uma matéria essa semana que Recente, o Grupo né? City vai fazer um negócio... Ampliar, gigante. Então, assim, de que vale um estádio que vai me trazer custo depois? Porque é o seguinte, Sim. o estádio tem que fazer manutenção. Olha o Castelão, como é que tá? Exato. Banheiros quebrados, torneira rachando, vazando, o sistema de sucção do sanitário. Não estou aqui para falar mal, não. É porque essa manutenção é muito cara. E, assim, infelizmente, muitas vezes, é o nosso próprio torcedor que danifica. Né? Muitas vezes, por uma insatisfação, por um jogo que perdeu e tal, e aquilo traz custo. Então, assim, é muito melhor nós termos 2 mega centros de treinamento.
Vou pular até o profissional. Vamos dizer, um profissional excelente. Mas se eu tivesse um mega centro de treinamento do CT Ribamar Bezerra, com, sei lá, com 6 campos, 8 campos, padrãozão internacional, com vários alojamentos, com suítes duplas, que fosse, com tudo de boas áreas de recuperação. E o CT já melhorou muito. A gente reformou todos os dormitórios e tudo, academia, tudo que tem no profissional, tem no CT a nível de profissionais. Tem médico, tem CIFEC, tem fisiologia, tem nutrição, tem tudo. Mas você imagina, se a gente tem uma grana zona para gastar, pá! E a gente ia se tornar o maior clube do Nordeste em termos de captação, porque tem muito jovem no interior, no norte do Brasil e tal, que às vezes quer vir e dificulta, porque a estrutura não é tão grande. Mas se você tem... Então, assim, é melhor investir numa base fortíssima, com estrutura, que vai te dar um retorno espetacular ao longo dos anos, ou fazer um estádio para muitas vezes massagear o ego. Talvez seja. Eu acho que é massagear. Eu tenho, ele não tem. Talvez. Então assim, essa vibe, a gente é uma diretoria muito profissional. Né? Eu tenho 22 anos de engenheiro, de mercado, tenho empresa, e os outros da diretoria também, cada um na sua profissão e no seu nicho de mercado. Rodrigo, então, nós achamos que não e quando você olha o cenário nacional, você vê que algumas equipes que investiram no estádio próprio ainda estão com muita dificuldade, né? Porque, como você falou, manutenção não é barata. E assim, estamos falando de equipes com torcidas gigantescas também, né? E tem sempre essa dificuldade. E as que entrar em parceria com alguma empresa, veja o Palmeiras. Multiuso, né? É multiuso, o estádio tem que se pagar, mas pergunta se a comissão técnica e os jogadores do Palmeiras gostam quando tem show lá. Porque fica sempre... o próprio São Paulo vai fazer as vai últimas ter que rodadas jogar do em outro Brasileiro estádio por causa do Entendeu? Morumbi, né? Então, assim, é uma avaliação que se faz, entendeu? Cara, eu tô contigo. Eu acho que é muito ego mesmo, assim. Não, é mais ego. De fato, essas outras áreas são muito mais tornam importantes. muito mais importantes. Muito. Né? Agora, vamos lá. O Fortaleza, não estou dizendo que é agora, mas em algum momento apareceu aí um grupo estrangeiro que quer comprar, sei lá, 50, 60, 90, que é o máximo que dá. É um negócio imperdível, tem um projeto sólido, é um grupo sólido que vai aportar bilhões aí ao longo do tempo Fortaleza. E ele quer construir estádio. Beleza, meu amigo. Tudo bem, claro. Tô aqui. Me dê, papai. Tá aqui, ó. Os 2 centros de treinamento, 8 campos cada um. Isso aqui, papai. E nós vamos construir um estádio. Tá lindo. Vou torcer como todo torcedor. De toda forma, será um multiuso. Mas hoje não cabe nem no Alcides Santos, porque não tem espaço físico, e nem que a gente tivesse um outro terreno. Esse dinheiro aportado para um estádio nesse momento não valeria a pena. É melhor melhor investir em jovens da base, em centro de treinamento e compra de jovens, de jogadores já profissionais, mas que possam estar trazendo um retorno financeiro para a gente. Cara, nós tivemos em 2025 o maior orçamento da história do Fortaleza, isso é fato. E é óbvio que o torcedor... Projetado. Sim, e é óbvio que o torcedor... Eu vou falar a diferença. Certo. E é óbvio que o torcedor quer o resultado imediato, dentro de campo e tal, mas fora das 4 linhas as coisas têm acontecido, como você falou, e tem acontecido bastante, né? Hoje, tem obras em andamento nos CTs, como é que estão hoje, para o torcedor entender? Vamos lá, deixa eu só voltar um pouquinho aí à questão do orçamento. Todo ano, antes de finalizar o ano, por volta mais ou menos de outubro, essa fase agora, de outubro para novembro, a diretoria financeira começa a conversar com cada diretoria. Né? A diretoria financeira, junto com ali a presidente e tudo mais, e aí começa a fazer as avaliações do próximo ano. Né? Então, você avalia o seguinte, para o próximo ano, aí vou falar da minha diretoria, que é o que eu participei mais vezes. Rodrigo, o que é que já te pediram para o próximo ano? Aí vou supor aqui, vou falar em coisas hipotéticas. O professor disse que para o próximo ano... Vou falar do ano passado. O Voivoda estava aqui, na virada para ser coisa mais real.
de 24 para 25. O Voivoda sentou comigo e disse, Rodrigo, eu queria uma melhoria nos refletores. Eu já tinha feito há 2 anos atrás. Ele disse, eu estou treinando muito à noite e eu quero mais iluminação, então a gente trocou alguns refletores de LED por 3 vezes a capacidade dele. Então a gente, se não me falha a memória, eu tirei de cada torre 12 e coloquei 8 mais potentes em cada um. Aí a gente tem ali, vocês conhecem bem ali o PC, né? Tem um campo grande de treinamento e eu tenho um campo auxiliar e eles eram desnivelados, eles eram em alturas diferentes. Aí ele disse, olha, eu quero todo o gramado tudo no mesmo nível, porque aí eu vou fazer trabalho, saio do campo grande, venho para o pequeno fazer, então isso aqui pode trazer alguma lesão, o jogador vem, então eu quero tudo do mesmo nível. Ok. Então, foram 2 das coisas que ele me pediu de mais urgência. Então, quando você fala assim, um campo, o campo auxiliar, meu amigo, aquilo pega terra pra caramba ali, porque eu tenho que... Aí eu aproveitei para fazer logo toda a drenagem, a irrigação automatizada, como era o Campo Grande, para poder a gente descer. Só que para descer, como eu tinha que mudar a gramada, eu tinha que destruir o campo. Então, tira o gramado. Aí você escava ali, sei lá, 1 metro de altura. Aí você entra com brita 2, brita 1, brita 0, isso, aquilo, areia grossa, tal, passa a irrigação, faz isso. E eu tinha exatos 30 dias para fazer isso. Caramba. Então, ó, era de manhã, tarde, de noite, tal. Então, são situações que eles vão nos passando. Aí só fiz essa parte para dizer. Então, antes de acabar o ano, a gente ossa. Certo? Então, quando a gente ossa, o pessoal está aprovado. Então, a sua diretoria vai ter X milhões o ano que vem. Está ossado aqui, as obras prioritárias são essas. Ok? Ok. Tem mais alguma obra? Não, só se for... Então, vamos colocar mais uma verbinha aqui para uma eventualidade, tal, pronto. Você sai aqui o ano com... Um hipotético aqui. Rapaz, você tem 2,5 milhões, 3 milhões para gastar ao longo do ano em reformas e em melhorias. Pronto. Aí a outra diretoria fecha esse orçamento. Quando é feito o orçamento junto com o planejamento estratégico do início do ano, em janeiro, a gente estima, senta todos os diretores e tal, o consultor, e aí vai ser estimado o próximo ano com coisas reais e coisas possíveis. Aí você fecha o orçamento. Então, quais são as coisas reais? É o patrocínio do Master, Cota de TV. A cota de TV, a participação dos campeonatos e tudo mais. Pronto, isso aqui é o real. Aí vamos supor que de 300 e tanto, ele dê 200. De onde é que vem a outra pancada? Passando de fase. Então, você passa de fase, X fase na Libertadores, você pode chegar a tanto. Você passa X fase na Copa do Brasil, você estima mais tanto. Com essas passagens de fase, aí o patrocinador paga o bônus, isso aqui. Então, esse é o... Então, quando o projetado. Pronto, é o projetado. Então, quando a gente fala o orçamento de 300 e tantos milhões, ele não está no cofre, porque às vezes é importante dizer, porque às vezes o torcedor diz, pô, mas tinha 300 e tantos... Não tinha 300 e tantos milhões. A gente tinha um orçamento... E esse era o alcançável, né, dentro de um... Ninguém diz, eu tenho esse orçamento, se eu for campeão... Não, a gente, com base nos anos e com o investimento que foi feito, né, no futebol, a gente sabe mais ou menos aí onde que a gente vai chegar. Aí, só para finalizar a tua pergunta, para eu não perder o fio da meada, temos obras, sim, hoje acontecendo. No CT, eu estou finalizando... finalizou agora, esse mês de outubro. A gente terminou uma obra que a gente começou, na verdade, uma obra itinerante que a gente começou desde o começo do ano passado. Nós conseguimos reformar os 45 alojamentos. Certo? 45 alojamentos. A gente pegou um bloco, finalizamos. Pegamos o segundo, finalizamos. Pegamos o terceiro, finalizamos todos. Com a parte de banheiro com cerâmica, com isso, com ar-condicionado. Já tinha, mas muda. O ar-condicionado está ruim, veio, faz a manutenção. Então, finalizamos 45 os alojamentos.
Nós reformamos ano passado no CT toda a parte de cozinha e refeitório do CT. Tornamos ele mais amplo, maior. A gente hoje tem N categorias, então ele precisou... Moram também. lá alguns? Alguns moram. Principalmente os que vêm do interior, os que vêm daquela fase de testes e tal. Então, tanto o PC quanto o CT, eles têm uma coisa que eu esqueci de falar do papel da diretoria de patrimônio. Nós temos 2 hotéis, né? Sim. Nós temos um hotel no CT e um hotel no PC. Então, assim, nós temos lavanderia, serviço de quarto, abastecer frigobar, toalha, lençol. Então, assim, dos 2 centros de treinamentos, né? Então, a gente tem feito no CT também. No PC, o que é que a gente está fazendo agora? Ao longo desses 7 anos que eu estou à frente da diretoria de patrimônio, a gente praticamente, quase que 100% a gente se dedicou ao futebol nesses 7 anos, né? Se você pegar 7 anos atrás o PC, que a turma, o banho de gelo era dentro daqueles tambor. Era, crioterapia. Crioterapia, aqueles tambor. E hoje a gente tem uma sala de recuperação e tudo mais e tal, super, né, aconchegante e moderna, né? A gente veio investindo muito no futebol, né? De lá para cá, o Hotel Ribamar Bezerro, o Hotel Antônio Diniz, toda a parte do futebol ali, CIFEC, sala de preleção, diretoria de futebol, a diretoria do CEO, o tão pedido e tão desejado Portone da Toinha ali, que era uma crítica eterna que eu tinha, né? Que, assim, você entregava o hotel, cadê o portão? Você entregava a área de lazer, cadê o portão? E colocaram a placa lá, Portone da Toinha. Que colocamos. Aí você entregava o campo, cadê o portão? Aí eu já tive a oportunidade de falar, mas eu vou ratificar aqui e vou dizer o porquê de demorar tanto, certo? Nós temos várias obras já no PC, já com tudo projeto pronto. Um pré-orçamento já feito, que às vezes quando você vai executar, você tem que só afinar aquele orçamento que às vezes né, já mudou de valor, já passou o tempo. Mas, assim, o portão em si, os últimos anos, a gente tinha o seguinte, o time geralmente entrava de férias entre o dia 9 e dia 10 de dezembro e já retornava logo após o Natal. Em 2024, não, 24 para 25 foi quando eu fiz, deu diferente. De 23 para 24, o Vojvoda retornou no dia 22 e os atletas já retornaram de 26. Então, quer dizer, do dia 10, vamos para facilitar a conta, para o dia 26 deu 16 dias. Então, não tinha como fazer uma obra ali. E ali é o acesso principal de atletas, de comissão. E eu não podia deixar o clube aberto, com tapume, que era um caos. Quando chegou a informação, na virada do ano passado, em dezembro mais ou menos, né, que eu já estava com o projeto tudo pronto e tal, disseram, olha, nós fomos convidados para ir para os Estados Unidos, para uma pré-temporada e tal, nós vamos passar entre as férias e a gente voltar, são 45 dias. Eu digo, olha, agora eu tenho um tempinho um pouquinho maior. Chamei umas empresas para orçar, eu disse, olha, aqui é igual obra de farmácia. Começar e virar, e 3 turnos, 2 turnos, e o pessoal, quando chegar, já tá, se não tiver 100%, tá 90%. E foi o que aconteceu. Quando eles chegaram, eu já estava com a guarita nova pronta, o portão, praticamente só faltando a estrutura metálica, que estava sendo desenvolvida numa empresa contratada. Então, essa estrutura veio praticamente pronta e sada e tal, num dia que disseram, olha, o time vai jogar no interior, aí eu disse, opa, tenho 2 dias aqui, monta, instala e tal. Então, esse foi o motivo de a gente não ter feito antes. Então, a gente veio, fez o Portone, e hoje, como a gente investiu muito no futebol esses últimos anos, aí só para finalizar aqui a informação, a gente está mexendo no prédio administrativo. O prédio administrativo, nós temos muitos colaboradores, as salas estavam muito apertadas, né? O Fortaleza cresceu muito, então a equipe da contabilidade cresceu, a do financeiro cresceu, a do jurídico e tal, do setor de compra, setor de controladoria. Então, assim, e o prédio administrativo ele ficou abarrotado de profissionais, que um clube, quando cresce, os profissionais precisam ser contratados, porque a demanda aumenta de diversos setores, e aí a gente agora está fazendo em fases, né? O projeto ele é grande, é praticamente dobrar o prédio administrativo,
para quem conhece bem ali, eu tenho um prédio administrativo na frente do clube, é como se eu estivesse pegando esse bloco e construindo um outro colado, onde tinha aquela arquibancada ali atrás do gol, certo? Então, nós estamos fazendo um terço dela, que no primeiro andar vai ser a sala de imprensa, vai ser uma sala de imprensa mais confortável, que maior, hoje é lá do outro que lado hoje é uma sala de imprensa que existe ali onde é o setor do futebol, mas que ela está um pouco deslocada, que na verdade ela precisa ficar num local mais amplo, mais espaçoso e tudo mais, até para que vocês da imprensa possam desenvolver um trabalho melhor e não, né, tão apertado e tudo mais. Então a gente está desenvolvendo, mas a gente está fazendo um jogo das cadeiras, né? Então, assim, eu não posso fazer o 100%, principalmente porque eu não tinha orçamento esse ano para fazer o 100%, e principalmente porque eu tenho que ir jogando as pessoas. Eu não vou parar o clube. No começo a gente, vamos alugar um andar corporativo, leva todo mundo, mas a gente, né, desfez dessa ideia, a gente quer que as pessoas estejam participando ali do dia a dia, aquele sentimento é importante. Então a gente está assim, eu fiz 2 salas lá em cima, aí levei um pessoal para cá, aí consigo reformar aqui. Aí quando eu terminar aqui, eu consigo trazer esse pessoal para cá e esse dali, e aí está nesse jogo das cadeiras, mas hoje o foco está sendo o prédio administrativo para poder também dar aos nossos colaboradores aí um pouco mais de conforto no trabalho diário. Cara, assim, rapidamente, né, a gente conseguiu perceber um hotel próprio, né, tanto para concentração quanto para a turma que está fazendo o teste e tal, não é isso? Os testes no CT. No CT. Refeitório, lavanderia, academia moderna, centro de fisioterapia. Área de lazer. Área de lazer, né? Convivência e tal. Campo principal e o auxiliar também. A nova iluminação, que sei lá, de 12 para 8, mas com muito mais... Cara, legal. Isso aqui é fundamental para a gente ver, de fato, a melhoria. Nova. Fisioterapia, exatamente. Centro de fisioterapia, né? Trazendo só de dentro do campo de novo, né? Porque hoje em dia tem essa moda do gramado sintético também, né? Uhum. Algum treinador, Voivoda, que passou mais tempo, pediu assim para ter também um. A gente tem essa opção lá no CT? A gente fez um no CT. Tem um? Ano passado inauguramos. São quantos campos lá no CT? Nós temos 4 campos CT. Um é sintético? Um é sintético. Aí é o seguinte... Os jogadores não gostam muito de campo sintético. Mas se tiver um jogo... Aí tem um CT para treinar. Lá, né? as dimensões são oficiais. Legal. Eles não gostam, é isso? Eu já ouvi falar, né? Eu vou dizer assim, eu entendo de obra, eu sou engenheiro civil. Sim. E não estou ali com o jogador o dia todo. Nossa. Mas eu já ouvi a conversa ali que o sintético, ele, às vezes, traz mais lesão. Uhum. Tá? Já ouvi muito, né? Vamos dizer assim, até o amortecimento impacto é maior, do né? impacto, né? Ele é maior, então lesiona mais joelho, lesiona aquilo e tal. Então, assim, é tanto que de tantas arenas no Brasil, a gente contando nos dedos, eu acho que de uma mão quantos são sintéticos aqui no Brasil. E aí apareceram alguns que foram mistos, né? Não, esse aqui híbrido, híbrido, né? Ele é um pouco sintético, lá no pessoal do Atlético Paranaense, eles usam um sistema de raspa de quenga de coco que eles colocam para poder fazer um pouco desse amortecimento. Então, assim, mas nós temos o sintético, e eu vou te dizer o seguinte, o sintético foi feito para essa possibilidade, se o profissional quiser, né, a comissão achar que vai treinar, um jogo importante, uma decisão e tal, vamos fazer 2 treinos no dia pronto no sintético. Tem lá com as dimensões oficiais. Mas a saída do sintético para a gente foi importante pelo seguinte, nós temos no CT hoje as categorias desde o sub-11 até o 23. E nós temos 4 campos. Então, assim, eu não tenho como... E ainda tem o feminino. Então, eu não tenho como atender tantas categorias sem dar um respiro para os campos. E o feminino tem sub-20 e sub-17. Tem 2. Então, assim, eu não tenho como fazer um rodízio com tantas categorias. Uhum. Então, o sintético, amigo, bota para jogar. O sintético acaba um, pode entrar o outro, vai o outro, vai o outro, vai o outro, sem ter uma manutenção tão pesada quanto a do gramado. Entendi. O gramado tem que respirar, o gramado tem que ter água, o gramado tem que passar produto. Então, o sintético hoje para a gente no CT é como se fosse uma válvula de escape. E foi um investimento alto. Ele é mais caro do que fazer um campo, né? Posso até dar valores aqui para você entenderem.
Hoje, para fazer um campo padrão do PC, com grama, a mesma grama Celebration do Castelão e de outras arenas, né? Arena de Copa do Mundo e tal, você vai gastar hoje com tudo, né? Se você tiver que escavar para fazer drenagem, irrigação, a quantidade de britas que você tem que pôr, as areias grossas e tal, outra, deixar pronto, gramado, tudo, ele vai sair em torno de 1.800.000 a 2 milhões de reais. Um gramado natural. Para você fazer um sintético, ele vai aí por 2.600. É mesmo? Caramba, eu achava que era o contrário. 2.700, por aí. Caramba. Ele acaba saindo mais caro. Entendeu? Isso. Só O que pesa a manutenção do outro é maior, né? Ele resiste mais do que o... E aí dura 10 anos, sei lá. Né? E a gente, no gramado natural, todo ano, a gente está fazendo manutenção. Ano passado, não sei se vocês foram no final do ano, no Fortaleza, quando teve eleição, a gente teve que eu abri, sei lá, 8, 9 valas de ponta a ponta para poder mexer na drenagem, porque na época, na quadra invernosa, a gente identifica os pontos. Eu até estava falando com o Edinaldo ontem. Edinaldo, esse ano, quando chegar aí na quadra invernosa, pede para a turma do mar que subir o drone, a gente identifica os pontos de poço, aí quando for no final do ano, a gente rasga valas ali para melhorar a drenagem pontualmente. O campo do PC hoje, ele é um tapete, cara. Hoje, o campo do PC, eu posso dizer que talvez, sem medo de acertar, seja um dos melhores campos do Nordeste. O campo do PC é impecável, mas a gente está sempre cuidando ali, sempre cuidando, não quer que muita gente entre, não tem negócio de racha. Então, vamos, entendeu? É para os profissionais. Cara, já está em processo, né, a ampliação do CT, né? Certo. Pode dobrar o tamanho, vai ficar gigantesco e tal. Mas as obras já começaram, tem prazo para finalizar? Você está falando do CT Ribamar Bezerra? Isso. A gente conseguiu, né, junto à Prefeitura de Maracanaú, mais um terreno, né, que a gente agregou ao nosso espaço. Tem mais um outro que possivelmente ele possa se juntar também. Mas, assim, como foi uma coisa que aconteceu esse ano, a gente não havia previsto no nosso orçamento. A gente vai, no orçamento do final do ano, é que nós vamos parar para dizer, olha, quer que nós vamos... Tudo que... Não estou dizendo que a gente não possa mudar rotas de orçamento, a gente muda durante Durante o ano, a gente faz... Necessidade, né? Se houver necessidade... A gente faz acertos, a gente faz correções, a gente amplia ou reduz, dependendo do... Tudo é possível, né? Mas, assim, a gente não sai muito da nossa linha de orientação. Se eu tinha uma linha de orientação para fazer isso aqui, vamos seguir. E aí não foi ainda solicitado para esse momento, mas eu acho que vai entrar em discussão agora, final do ano, para o próximo. Na tua visão, vai o impacto disso para o Fortaleza? Não, na verdade... É grande, né, cara? Não, na verdade é o seguinte, JP, ele é um bom terreno, lógico, ele é um bom terreno, mas, assim, ele é um terreno meio que triangular, a gente não conseguiu encaixar ainda um outro campo com dimensão profissional. Entendi. A gente já enxergou uma possibilidade de fazer um society menor, um treinamento mais para goleiro. Aí nós estamos... Porque é o seguinte, se eu fosse redimensionar toda a estrutura, eu caberia outro. Mas como eu já tenho um posicionamento, aí nós estamos tentando ver se a gente consegue enquadrar um pouco mais para que caiba. Se a gente conseguir mais um gramado, mais um campo profissional, já seria de excelente ganho, né? A gente teria 5 campos, né? Ao invés de 4, porque aí, com 5 campos, você faz a divisão das categorias, né? Categoria tal, treina só nesse campo. Categoria tal, treina nesse. Esse aqui, esse. Aí, e esse respira. Esse aqui está com produto, está com isso, tem que passar 15 dias parado. Aí você mescla nos outros. Tá? Então, é uma ciência meio de fazer uma logística, assim, junto com o Edinaldo, que é o nosso Papa do Gramado, e a turma do CT, e aí vai se conversando e vai vendo. Sensacional. Perfeito. Sensacional. E aí, já chegou lá alguma vez, lá no CT? Já joguei lá no CT. Foi mesmo? Aí a culpa é dele, então. Faz tempo, foi um dia dos pais. Faz quantos anos? Ixi, meu irmão, foi 2018, eu acho. Foi 17.
Vá lá de novo, mudou muito. Sei. Marque de lá, fale, precisar, fale com o Daniel recebe lá para visitar e tal. Legal. Acho que é importante. Foi um rachinha da imprensa, né? Acho que vale a pena a gente fazer uma matériazinha por lá também, né? Pode, estamos à disposição. Se quiser, a gente vai lá, eu apresento a vocês. Vale a pena a gente fazer uma brincadeira lá. Eu acho assim, eu acho que sempre é válido essas matérias de atualização do torcedor, exatamente. Da estrutura, sabe? Porque, assim, eu falo assim por mim, por muitos da gente aqui, muitas pessoas da imprensa, que tem esse dia a dia de ir no PC, mais no PC até. Então, assim, muito torcedor, às vezes, quando escuta no rádio ou vê um podcast desse que não tem a imagem, ele fica naquele, poxa, como será? Como é isso? Como é aquilo? Na hora que você faz uma matéria, que você mostra, olha, isso aqui é isso aqui é assim, tá aqui, são X campos, aqui os vestiários, tá aqui. Aí ele muda a forma de percepção e ele começa a entender, que eu acho que é fundamental, que nem todo o dinheiro do clube ele é canalizado 100% para salário de atleta e de profissionais, né? A gente tem as pastas que elas precisam ter a sua verba ali para melhorias estruturais, melhoria das áreas internas, melhoria dos profissionais, entendendo? Precisa pagar um curso, uma pós-graduação aqui, precisa trazer um profissional mais gabaritado nessa área. Então, assim, o clube é uma grande empresa hoje. Fortaleza tem o quê? Sei lá, eu acho que passa de 500 funcionários se você pegar a equipe de jogadores, né? Porque todo mundo, vamos dizer assim, é contratado, então é profissional do clube. Então, se você pegar jogadores, comissões técnicas, médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, a turma do prédio administrativo, contabilidade, zeladoria, manutenção e tal, é muita gente. São melhorias que acabam refletindo dentro de campo. Não tenha dúvida. Não importa se é curto, médio ou longo prazo. Não tenha dúvida. Principalmente com relação à categoria de base. Eu vou dar aqui... dar um exemplo básico aqui. Veja os resultados que a base tem tido nos últimos anos. Perfeito. Né? É porque, às vezes, a gente mira só a Copa São Paulo. Mas chegou na Copa São Paulo, bateu nas oitavas, nas quartas, mas não foi campeão. Cara, o Fortaleza, há um tempo atrás, a gente não disputava nenhum campeonato nacional, porque a gente, quando estava na C, não estava qualificado para disputar pelo ranking. E eu acho que resultado nem é tão importante. Pois é. Olha quantos jogadores surgiram da base. E aí eu sei que às vezes o jogador diz, mas esse cara não foi nem campeão pelo Fortaleza, já foi vendido. O Fortaleza tem dezenas de jogadores emprestados. E também não é minha área, mas eu digo que eu tô lá vendo, é o seguinte, o Paes, ele fala muito que o jogador ele tem que dar o ideal, né, do ciclo do jogador, é quando ele dá o resultado esportivo e depois o resultado financeiro, né? Mas às vezes, quando você começa a perceber que você está com vários jogadores que foram emprestados, foram vendidos e tal, que ele nem pingou no profissional, e não quer dizer que o caminho está errado, não. Quer dizer que você está conseguindo colher muitos frutos. O time profissional ali está ali com 30 e poucos jogadores e que só joga titular 11, né? Então, às vezes, é mais difícil esse jovem aqui ascender, até pela falta de paciência, muitas vezes, do torcedor. Ele entra uma vez, aí teve uma falha, entra a segunda, errou um gol na banca, pronto. Então, às vezes, tirar esse jogador daqui e dar espaço para ele brilhar em outros, né? E no orçamento projetado tem a questão da venda de atletas. Perfeitamente. Então, assim, quantos jogadores passam pelo Palmeiras, pelo São Paulo, pelo Fluminense e que nunca estreiam no profissional? Muitos. Vários. O Mancha foi um exemplo. Exatamente. O Mancha saiu da base do Palmeiras, Perfeito. veio pro Fortaleza, e o Fortaleza fez dinheiro com o Mancha. E o Palmeiras também. E o Palmeiras também. E assim segue e assim vai, entendeu? Então, não teve oportunidade lá, né? Mas joga assim, pra a base caramba do Fortaleza, e mostrou a qualidade. A base do Fortaleza hoje, quero até aproveitar aqui e elogiar o Irlando, o trabalho do Irlando, do Erisson, né? É um trabalho muito consistente, muito, muito bom. E estão todos de parabéns. Todos, e assim, quando a gente fala nas lideranças, não é só nominalmente a eles.
todo esse trabalho que tem nutricionista, tem fisiologista, tem os médicos, tem o pessoal do Cifec, porque essa turma também, eles são achados pelo Cifec da base. Não é simplesmente só o cara de, vou mandar um para... Não, eles olham esses jogos dessas copinhas do Sub-17, do Sub-18, do Sub-19, na Venezuela, veio o menino aí, o Kevin, que veio... e tal. Então, eles olham Venezuela, Colômbia, estão atentos à América do Sul o tempo todo. Então, assim, esse trabalho da base, ele ainda vai trazer muitos frutos para o Fortaleza. Então, o meu papel... Aí você vê a interligação das diretorias. Né? O meu papel é dar, né, de acordo com o que a gente tenha de recurso, dar a possibilidade de que a gente tenha boas estruturas, uma boa área para se alimentar, uma área de lazer, campos bons, uma academia bacana, e tal, e que aí essa turma da base possa, né, florescer para poder, e aí começa tudo de novo, né? E aí vai. Show! Já deu nosso horário, cara. Tu acredita que já Passa passou? rápido, né? Quando o assunto é bom. Passa ligeiro demais. Cara, quero agradecer aqui, de verdade, Rodrigo Fortaleza, Monteiro, diretor de patrimônio. E muito importante, cara, essa sua participação e as explicações que são dadas para o torcedor entender que o recurso investido não está somente dentro de campo, mas tudo aquilo que circunda o elenco, por exemplo. Tá? Então, muito obrigado de verdade. Se esquecemos de perguntar alguma coisa, fique à vontade para falar. Não, eu quero comentar que eu acho que é bem pertinente aí sobre o que você falou, é que uma boa estrutura traz jogador, tá? Também é verdade. Traz. Perfeito. Não tenha dúvida Perfeito. que quando um jogador ele é contactado pelo Marcelo Paes, pelo alguém da diretoria de futebol, pelo Papelinho, esses jogadores, todo mundo se conhece. Tem grupo de resenha, já jogou junto no outro canto. Com toda certeza eles perguntam, cara, como é que é aí? Como é que é a academia? Como é que é a comissão técnica? Como é que é a alimentação? É bacana? E a cidade e tal? Então, assim, eles perguntam tudo. Perfeito. Se a gente não tivesse uma boa estrutura, um bom ambiente, um bom espaço, um bom campo de treinamento, muitos deles não viriam. Nós temos muitos bons nomes aqui, o elenco recheadíssimo. Então, assim, para essa turma, eles querem ver imagem, eles querem ver, né, vídeo. Às vezes o pessoal manda, né, as filmagens internas do clube e tal. Então, assim, foi-se o tempo que a turma ia para onde pagava o melhor bicho, né? Hoje o cara tem um gestor de carreira, tem um empresário que se pergunta como é, que se informa. Então, assim, a gente começou, vamos dizer assim, a valorizar muito aí, sei lá, 7, 8, até antes de mim, quando o Rolim foi... Vamos dizer que de 8 a 9 anos, o Fortaleza começou a trabalhar muito forte. Eu brinco, às vezes, dizendo que é igual obra de metrô, não termina nunca. Porque acaba uma obra, começa outra, acaba uma, começa outra e tal. Então, a gente vai sempre tentando melhorar. Quando chega no final dessa, a gente já está tendo que manutenir aquela que a gente fez há 3, 4 anos atrás, e aí vai. Isso. Então, assim, a ideia é que nunca pare, né? Quando a gente para de pedalar, a gente cai da bicicleta, né? Então, verdade. A ideia é que continue. Quero agradecer a vocês, porque, na verdade... É um assunto muito... Eu gosto muito de falar, até porque é minha pasta e porque fala da minha profissão, né? Vamos dizer o seguinte, é o legado que eu, juntamente com essa diretoria, a gente está deixando para o clube. É um legado estrutural. Totalmente. Né? O título ele também nunca se apaga, a taça nunca se apaga, mas um legado estrutural ele vai ficar para as próximas gerações aí, daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Como foi o Carlos Rolim Filho, o pai do Rolim, que doou o terreno do PC, nós estamos cuidando bem dele hoje. Então, assim, é uma sequência que vai ficando. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, né, que guia meus passos, da minha família. Quero mandar aqui um beijão aqui para minha esposa Roberta, meus 2 filhos, Joaquim e João Vitor. E mandar um abraço para a torcida tricolor, dizer que confie no time, confie nessa diretoria e que, se Deus quiser, nós vamos continuar firmes e fortes. Vamos permanecer na Série A e que próximo ano ainda tem muito trabalho aí para a gente continuar fazendo por esse grande clube aí, que é a nossa paixão. Beleza? Que esse orçamento seja multiplicado no próximo ano. Se Deus obrigado, quiser. Hein? Eu que agradeço mais uma vez aqui, cara, a oportunidade. Hoje um papo para lá de agradável, né, com o Rodrigo. Muito massa. Show de bola.
Daniel Herculano. Muito obrigado, meu parceiro. Nosso Daniel nas redes sociais, obrigado também. Edson Cunha, a técnica, muito obrigado, chefe. Um abraço para toda a rapaziada da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda semana um novo episódio aqui do Maestros da Bola, também na Fortaleza FM 90.7. Muito obrigado pela audiência de todos, tá? Estamos ainda no YouTube, no Instagram e no Spotify. Maestros da Bola CE. São mais de 170 episódios para você acompanhar, tá? O maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau.